Você recebeu uma palavra do Senhor a realizar uma obra para o Senhor e talvez você tenha se sentido incapaz, pequeno demais para essa obra? A palavra de Deus hoje vai falar um pouco sobre isso. A paz do Senhor, meus irmãos. Antes de nós darmos início a este devocional, já se inscreva no canal, curte esse vídeo, comenta e compartilhe com mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Amém? Vamos ao devocional então. Nós vamos estar lendo hoje o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10 em diante. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Bom, Moisés ele foi um grande homem de Deus, mas para que ele se tornasse esse grande homem de Deus, ele foi moldado, ele foi preparado para isso. Moisés então ele vai crescer, nascer ali em meio ao Egito e vai ser ensinado as práticas, as culturas do Egito. Moisés não sabia como era a vida, como eram as práticas do seu povo, mas ele foi instruído e ensinado pelas práticas do Egito. Então Moisés, ele ainda assim, ele queimava no coração dele esse desejo, esse anseio pelo povo, né? Esse amor pelo povo dele. E quando ele vê um egípcio maltratando de um escravo israelita, ele vai lá e mata esse egípcio. E então, quando ele é descoberto que ele matou esse egípcio, então Moisés ele vai fugir do Egito e ele vai para o deserto. E lá, então, ele vai se casar com Zípora e vai pastorear o rebanho do seu sogro Jetro. E Moisés, ele vai ficar pastoreando ali durante 40 anos, aproximadamente. Aquele que lá atrás tinha uma vida de príncipe, que tinha tudo na sua mão, que vivia no palácio, agora estava pastoreando, agora estava cuidando de um rebanho. E havia um propósito nisso, havia um propósito do Senhor para que ele fosse moldado, porque naquele momento ele estava pastoreando ovelhas, mas lá na frente ele pastorearia o povo de Israel. Ele iria pastorear aquele povo, ele iria guiar aquele povo através do Senhor Jesus, como um instrumento do Senhor Jesus. Então Moisés, ele ali foi moldado, foi preparado pelo Senhor. Então, depois desse preparo, desse processo ao qual Moisés viveu de preparação, o Senhor então vai chegar diante da presença dele. Vai chegar diante dele e em meio a uma sarça que ardia, que pegava fogo, mas não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés, então Moisés se aproximou e o Senhor disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Ali foi o primeiro encontro de Moisés. Ali foi o primeiro contato que Moisés teve com o seu Deus. Mesmo ele tendo sido criado e ensinado as culturas do Egito, ainda assim, o Deus dele era o Deus de Israel. Ele fazia parte daquele povo. E então, ali o Senhor se apresenta a Moisés, e ele vai falar com Moisés que ele tem ouvido o clamor do seu povo, ele tem visto a opressão que o seu povo tem sofrido. E
isso, querendo ou não, também quebrantava o coração de Moisés, porque Moisés também não queria ver o povo dele sendo escravizado, açoitado, tanto que ele matou um egípcio por causa disso. E ali o Senhor então vai falando sobre o que o seu povo estava passando e que ele queria libertar o seu povo, mas precisava que Moisés fosse um instrumento para isso, né, para realizar essa obra na vida do seu povo. E então ele vai falar para Moisés ir até Faraó e pedir que ele liberte o povo. Mas aí Moisés vai se lembrar daquilo que ele fez. Moisés vai se lembrar que ele saiu fugitivo do Egito. Como ele voltaria à presença de Faraó? Se ele voltasse à presença de Faraó, qual a possibilidade, a probabilidade de o Faraó libertar o povo, sendo que ele estava irado com Moisés? Então Moisés ele vai questionar a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés não vê a possibilidade de ele fazer essa obra, porque não tinha como ele voltar ao Egito e fazer esse pedido ao Faraó. Então Deus vai afirmar a ele: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto ao Deus neste monte. O que Deus estava afirmando a Moisés é que ele não estava contando com a capacidade de Moisés, mas que ele estaria com ele, capacitando ele, que ele iria na frente dele preparando o Faraó e fazendo tudo, movendo tudo a favor da sua obra. Deus, ele não nos coloca para fazer algo que nós temos autoridade, mas ele sempre vai colocar a nós para fazer algo em que nós não temos autoridade, que nós nos sentimos vulneráveis, porque a vulnerabilidade nos torna dependentes do Senhor, e é isso que o Senhor quer de nós, é isso que Ele quer, que Ele deseja de nós, é que nós sejamos vulneráveis para que Ele possa nos acessar, para que Ele tenha livre acesso a nós e assim Ele possa nos usar como instrumento nas mãos dEle. Porque muitas vezes quando nós nos achamos capazes de fazer alguma coisa, nós às vezes por vezes nem perguntamos para o Senhor, nem questionamos, nem nos colocamos aos pés dEle, mas nós vamos lá e fazemos com as nossas mãos, nós vamos lá e realizamos sem problema algum, sem dificuldade alguma. Mas quando nós não conseguimos, não nos sentimos confortáveis em fazer, quando não é uma área de autoridade que nós temos em nossa vida, aí sim é onde o Senhor tem liberdade para trabalhar em nossa vida. O Senhor preparou tudo para se apresentar a Moisés. O Senhor preparou ele, moldou ele. Durante todo aquele tempo, desde quando ele nasceu, Deus vinha moldando ele, Deus vinha projetando a obra dele na vida de Moisés sem nem mesmo ele perceber. Ele já estava gerando a promessa, ele já estava gerando a obra do Senhor, mas ele ainda não entendia. Ele se sentia incapaz, mas o Senhor já tinha preparado ele. Porque, meus irmãos, é certo de que o Senhor nunca vai nos entregar algo a qual nós não estamos preparados para fazer, para realizar. Mas também, meus irmãos, é certo que muitas vezes nós recebemos uma palavra do Senhor e por vezes queremos que ela se cumpra de imediato, mas ainda assim nós precisamos ser preparados. O Senhor só está nos revelando aquilo que Ele vai fazer, mas como Moisés, ele precisou pastorear ainda 40 anos para que então o Senhor se apresentasse a ele e o enviasse até o Egito. Assim também é com nós. Nós precisamos ser preparados, nós precisamos ser moldados para que então o Senhor nos entregue aquilo que Ele nos falou. Amém, meus irmãos? Permaneçam com fé, confiantes no Senhor e se colocando à disposição do Senhor para ser moldado, para ser preparado para a obra do Senhor na sua vida. Vamos orar ao Senhor?
Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos moldar, que o Senhor venha nos preparar, Senhor Jesus, para a tua obra em nossas vidas, que o Senhor venha nos usar como instrumento em tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, em nossa vulnerabilidade, Pai, nos tornar dependentes de Ti, que nós possamos confiar no Teu agir e não nas nossas mãos, não no nosso potencial, não na nossa capacidade, Senhor, mas confiar no Deus que nos deu a palavra, que é o Deus que vai nos enviar, quem vai nos capacitar a fazer tudo quanto o Senhor falou. Pai, no nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha nos instruir, nos direcionar, Senhor Jesus, a tua obra, a viver, Senhor Jesus, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E neste momento também eu quero falar com você que talvez se afastou do Senhor, ou que não conhece o Senhor Jesus, mas que essa palavra falou com você e você deseja aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Coloque aqui nos comentários, eu aceito Jesus, e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida. Apaga os meus pecados, me lava, me purifica e me santifica. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida.